E aí, tudo bom? Geraldo Augusto falando do Você Tem Acesso. Sabe, eu estava por esses dias no meu TSD refletindo sobre algumas coisas na palavra de Deus. Aliás, deixa eu te explicar, deixa eu voltar um passo antes. O que é o TSD? O TSD é o tempo a sós com Deus. É aquele momento devocional, diário que nós temos com o Senhor, de leitura da palavra, de oração, né? Um momento nosso de relacionamento com o nosso Pai, como filhos. E no meu TSD, por esses dias, eu estou lendo o livro de Primeiro Reis e lendo sobre o início do reinado de Salomão, lendo a respeito do período de que Salomão edificou o templo, tarefa essa que ele assumiu do pai, rei Davi. E muito interessante que a Bíblia ela relata que Salomão foi descrevendo, né, a diversidade de coisas que foram feitas para o templo, para a construção do templo, e também fala sobre alianças que Salomão fez para poder trazer madeira, para poder edificar o templo, e uma série de coisas bem detalhadas. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar com você sobre algo muito interessante que me chamou a atenção do porquê estar escrito dessa maneira. A Bíblia fala, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 6, versículo 14, a Bíblia fala que Salomão ele edificou aquela casa e a arrematou, e a terminou. Interessante porque aquela casa, o templo, era o local para ser a casa do Senhor, né? O rei Davi se preocupava muito, por exemplo, em como ele edificaria, né? Textos antes lemos isso, como vou eu edificar uma casa para mim, um palácio para mim, e, meu Deus, não ter uma casa para morar. E foi a partir de então que ele decide construir e edificar um templo para o Senhor. O Senhor não permite que ele edifique, porque ele era guerreiro, tinha suas mãos sujas de sangue, e dizendo que essa tarefa passaria para Salomão. Chega o tempo então de Salomão edificar. A Bíblia fala que Salomão edificou e terminou. Veja, irmãos, se essa é a casa do Senhor que Salomão edificou, trazendo para a tua vida, para a minha vida hoje em dia, a casa do Senhor somos nós. O templo de Deus somos nós. A casa do Senhor, o local onde o Senhor habitaria. Nós somos o local que o Senhor desejou habitar. E habitando em nós, nós precisamos edificar essa casa, edificar a nossa vida espiritual. Para quê? Para que o Senhor então possa habitar. Só que da mesma maneira que Salomão edificou a casa e a terminou, nós precisamos ter algo completo na nossa vida. Como assim? Não adianta nós querermos ter uma vida de oração e não ter uma vida de leitura da palavra. Não adianta nós desejarmos ter uma vida de leitura da palavra, estudarmos a Bíblia e não querermos ter uma vida de oração. Não adianta orar, ler a Bíblia e não ter uma vida de adoração. Não adianta querer adorar, não orar e nem ler a palavra. Não adianta nada disso e nós não querermos congregar. Não adianta nós querermos congregar e no dia a dia não termos o nosso tempo a sós com o Senhor. Não adianta nós queremos fazer tudo isso, mas nós não nos relacionarmos com o nosso próximo. Não adianta nós desejarmos um relacionamento vertical com Deus e não querendo um relacionamento horizontal com as pessoas. Não adianta nada disso. Nós precisamos ter uma vida completa e plena em Deus. Não adianta nós desejarmos isso e nós não queremos obedecer ao Senhor. Não adianta obedecermos algumas ordens e as outras não servem para mim. Nós precisamos edificar a casa e a terminar. Bem, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida. E lembre-se que você tem acesso. Deus te abençoe.